Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui dando continuidade à nossa série Mulheres Extraordinárias da Bíblia. E hoje nós vamos falar de Ruth, a Moabita. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve fome na terra. E Elimeleque, um homem daquele lugar, decidiu se mudar com sua esposa Noemi e seus filhos Malom e Quilion para Moabe. Eles ficaram lá por algum tempo, mas eis que Elimeleque veio a falecer. E aí então continuou Noemi morando lá com seus filhos, e seus filhos decidiram então se casar com mulheres moabitas. E permaneceram por lá cerca de 10 anos. Mas aí vieram a falecer os 2 filhos também. E Noemi ficou sozinha com as suas noras. Ocorre que Noemi ficou sabendo que o Senhor Deus havia abençoado seu povo, que a fome havia acabado, e ela então decidiu voltar. E já estavam a caminho, de Israel, quando ela pensou bem e falou assim: não, minhas filhas, voltem para as suas famílias, voltem para as suas casas, suas mães, porque eu não tenho mais como ter filhos para dar maridos a vocês. Naquele tempo, era comum, quando falecia o marido ainda jovem, um dos seus irmãos se casava com a viúva para poder suscitar descendência ao falecido. Só que Noemi não tinha mais filhos. E ela já tinha uma idade um tanto avançada. E falou: não, não é justo. Minhas filhas, voltem para as suas famílias. E Deus há de abençoar vocês e vocês vão encontrar descanso com um novo marido. A princípio, elas relutaram, mas logo uma delas, de nome Ofra, resolveu obedecer e voltar. Mas Ruth disse: não, eu não vou voltar, não. Eu vou com você. Aonde você for, eu vou. O teu povo vai ser o meu povo e o teu Deus vai ser o meu Deus. Aonde você for, eu vou também. Vamos ficar juntas. E aí Noemi viu que não tinha jeito, que ela não ia desistir. E acabou aceitando. E elas voltaram juntas para Israel. E aí, lá chegando, Ruth decidiu ir trabalhar no campo, para garantir o sustento das duas, já que Noemi já estava uma senhora de uma certa idade, então seria mais justo que ela ficasse cuidando dos afazeres de casa e Ruth, que era mais jovem, fosse trabalhar no campo. E ela fez isso. E lá chegando, ela encontrou favor junto ao dono das terras, que começou, de certa forma, a protegê-la. E aí, quando ela chega em casa e conta para sua sogra o nome, desse homem bondoso, ela falou: ele se chama Boaz. A Noemi ficou muito feliz. Por quê? Porque Boaz era da parentela de Elimeleque, seu marido. E ela falou assim: minha filha, ele é um remidor. Remidor era uma pessoa que era parente e, por causa disso, tinha o direito de comprar as terras do falecido. Mas também teria que se casar com a viúva para poder suscitar descendência ao falecido. E aí ela ficou toda animada. E aí, passados alguns dias, Noemi falou assim: olha só, Ruth, agora vai ter aquela festa das colheitas, então, depois que ele tiver bebido bastante e se recolher para dormir, aí você vai lá, escondidinha, descobre os pés dele e se deita aos pés dele. Ele vai entender que você quer que ele seja o seu remidor. E ela obedeceu, apesar de achar estranho aquilo, aquele costume, porque não era o costume do povo dela, mas ela obedeceu.
E aí, quando de repente ele se mexe, acorda e vê aquela mulher aos seus pés, ele, mas o que é isso? Quem é você? E ela fala, sou eu, Ruth. E ele entendeu que ela queria que ele fosse o seu remidor. Mas ele falou assim, olha só, Ruth, eu posso sim ser o seu remidor, porém, existe um outro parente que é mais próximo. Então, o direito primeiro é dele. Se ele não quiser, aí sim, eu assumo. Eu vou resolver isso. E ele foi. Levou a situação até o outro parente, mas o outro parente não quis. Falou, não, não quero. Fica você. E aí, então, Boaz pegou, casou com Ruth, depois tiveram um filho, chamado Obed. E o melhor de tudo, Obed veio a se tornar o avô do rei Davi. Eu quero até aproveitar para fazer um concerto aqui. No vídeo passado, eu disse que Raabe se tornou a bisavó do rei Davi, mas não, eu confundi. Raabe se tornou a trisavó. A bisavó foi Ruth. Entendeu? E assim, o nosso Deus, ele é assim, ele é galardoador, ele sente prazer em presentear, mas ele é um Deus que olha para o coração. Quando ele viu o coração de Ruth generoso, por quê? Porque ela poderia ter feito como a sua cunhada e ter voltado para sua família. Ela não estaria pecando. Foi a própria Noemi que disse: minha filha, volta para sua família. Você vai se casar de novo. Eu não tenho mais como ter filhos para te dar um outro para ser teu marido. Então vai. Mas Ruth não conseguiu fazer isso porque antes dela pensar em si mesma, ela pensou na sua sogra. Como é que vai ser? Como que ela vai viver? Quem vai cuidar dela? Ela não tem mais ninguém. Não. Então, ela chamou para si a responsabilidade. Ela foi junto para cuidar da sua sogra. Mesmo sabendo que ela não tinha obrigação de fazer, ela fez. E isso agradou ao Senhor nosso Deus. E é assim que funciona ainda hoje em dia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus fala assim: eu sou o mesmo, eu, o Senhor, não mudo, eu sou o mesmo. Então, da mesma maneira que lá atrás ele olhava para o coração, ele continua olhando nos dias atuais. O Senhor não muda. Ele não é como nós que ora falamos uma coisa, daqui a pouco já estamos falando outra. Ele não. Tanto assim que os princípios de Deus permanecem os mesmos até hoje. Nada mudou. Então, se você quer ter uma vida agradável para Deus, olha para o seu coração, olha o que você está fazendo, olha como você age com as outras pessoas. A Bíblia diz que nós devemos colocar os outros na nossa frente. É fácil? Não, não é fácil. Mas quando nós estamos dispostos a seguir os passos de Jesus, aí se torna fácil. Porque olha o exemplo que Jesus nos deixou. Ele veio para morrer na cruz para pagar o meu pecado e o seu, o do mundo inteiro. Ele precisava fazer isso? Não. Foi ele que pecou? Não. Mas ele veio. Ele nos colocou na frente dele. Pagou o preço no nosso lugar. Então, que nós possamos hoje, inclusive aproveitando que o ano está terminando, repensar as nossas vidas. Onde é que nós podemos melhorar para que nós possamos ficar mais parecidos com Jesus? É claro que a gente sabe que é um passo de cada vez, né? A gente não vai mudar 100% de uma vez, não.
mas nós podemos começar a perguntar para Ele: Senhor, o que eu posso fazer para melhorar, para te agradar? E certamente Ele vai trazer à nossa mente coisas que a gente nem lembra mais, mas que é possível melhorar. Amém? Eu espero de verdade que essa palavra encontre eco no seu coração e no meu também. Amém? Que nós possamos de verdade, a cada dia, nos parecer mais com Ele, com o nosso Deus, com Jesus, Jesus Cristo. Um grande beijo para vocês e que a paz que excede todo entendimento envolva toda a sua vida. Amém?